Microfone novo, hein? Vai ficar chique isso aqui. Você já deve ter ouvido alguém dizer por aí que é defensora da opinião e não abre mão dela por nada nesse mundo, não é? Mas será que você defende a sua opinião ou seu ponto de vista? Qual é a diferença dos dois? Assista esse vídeo até o final que vai ficar tudo muito claro para você. Olá, querida pessoa, seja muito bem-vinda ao canal Aqui Tem Comunicação. Eu sou Helene Terrataca e fico feliz de te receber por aqui. Se por acaso é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui e comunicação é um assunto que realmente te interessa, vou te dizer que aqui no canal eu só falo disso nas mais variadas formas possíveis e por isso eu peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, que eu acredito que talvez você vai gostar de tudo o que eu conto por aqui, tá bom? Logo no começo eu fiz uma pergunta para você. Você sabe qual é a diferença de opinião e ponto de vista? Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, só que não. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui, para que você possa entender muito bem e, inclusive, quando você precisar defender as suas ideias, saber como fazer isso, que é um assunto de um próximo vídeo. Porque opinião todo mundo tem, né? Sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Todos têm opinião e todos têm direito à opinião. Diferente do ponto de vista, e é normal às vezes acontecer conflitos, ruídos de comunicação por conta dessa questão de as pessoas não saberem como apresentar a opinião delas. E é para isso que serve o ponto de vista. Então, olha só, deixe sempre na sua cabeça que opinião e ponto de vista são coisas diferentes, apesar de os dois serem 100% conectados. E não é difícil de entender. Imagine o seguinte: opinião é algo pessoal, é uma coisa que você acredita, é seu, é pessoal. Ponto de vista é uma maneira de apresentar a sua opinião usando argumentos convincentes. Por isso que às vezes pode surgir alguns conflitos aí. Ao contrário da opinião, que é facilmente contestada, porque você acaba apresentando uma coisa como uma verdade absoluta, o ponto de vista ele é aceito com mais facilidade. Porque você coloca argumentos, você coloca explicações, você apresenta, ideias diferentes ali que defendam a sua opinião, que não quer dizer que é a única verdade do mundo, mas é o seu jeito de ver aquilo. E por isso as pessoas aceitam com mais facilidade, porque inconscientemente elas sabem que você está disposto a ouvir outras opiniões, mesmo que elas sejam diferentes da sua. Dá para perceber a diferença? Um exemplo prático. Eu tenho a opinião de que todos precisam se comunicar bem. Mas se eu chegar numa conversa e falar todos precisam se comunicar bem? As pessoas podem contestar, falando, você tá louca, não precisa. Tem um monte de gente aí que faz sucesso, ganha dinheiro, é promovido e não sabe falar direito. Foi contestada. Talvez esse argumento que a pessoa jogou, ela tenha razão, dependendo do contexto que você está conversando. Mas se eu preferir guardar a opinião para mim de que todos precisam se comunicar bem e apresentar o meu ponto de vista sobre isso, de que, por exemplo, praticar a boa comunicação te ajuda a gerar negócios, melhorar seus relacionamentos e evitar conflitos. Agora fica muito mais fácil de você entender o que eu penso sobre a comunicação. E talvez você até aceite, você concorde comigo, porque o ponto de vista é uma explicação da sua opinião. Talvez a outra pessoa tenha a mesma opinião que a sua, mas pelo jeito que você demonstrou e pelas palavras que você escolheu para mostrar aquilo para ela, ela discordou de você, porque ela entendeu outra coisa. Ou seja,
Se você conhece alguém que enche o peito pra falar que Defende a opinião e vai até o túmulo com ela. Ou se você faz isso, é melhor começar a mudar aí a maneira de pensar, tá bom? Porque jogar a sua opinião na cara de todo mundo não é legal. E não importa se você está conversando pessoalmente, se você está mandando uma mensagem no celular, se você está comentando um post de alguém na internet. E não confunda a liberdade de expressão com a liberdade que você tem de falar o que você pensa. Porque a partir do momento que pode prejudicar quem está te ouvindo ou qualquer outra pessoa, ou pode criar uma situação desagradável, não é tão correto assim. Liberdade de expressão é outra coisa, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, deixa pra depois. O que eu quero dizer com isso tudo é que opiniões existem e opiniões diferentes também existem. Então é importante você evitar de ficar jogando o que você pensa na cara das pessoas, porque isso não é nada legal. Ao contrário, se você apresentar pontos de vista com argumentos, exemplificando, contextualizando no cenário que você tá ali conversando, fica muito mais saudável, né? Qualquer conversa que você tiver vai ficar muito mais saudável quando você apresenta o seu ponto de vista de uma maneira correta e educada. Eu sou defensora do uso de pontos de vista, porque eles deixam as nossas discussões, as nossas conversas, as nossas relações muito mais interessantes, muito mais saudáveis e muito mais proveitosas, porque você pode aprender muitas coisas quando tem essa troca saudável entre as pessoas. E a questão principal não é você estar certo ou errado, é apenas conversar, conhecer ideias diferentes. Quem sabe você mude de ideia também, você descubra coisas novas, você pensa que alguma coisa funciona de um jeito e de repente descobre que não é bem assim, que é melhor ou então que é pior do que você imaginava. Fique aberto a ter essas conversas saudáveis, fique aberto a aceitar pontos de vista diferentes dos seus e aprenda a apresentar o seu ponto de vista de maneira correta. E existem técnicas de comunicação que te ajudam a demonstrar o seu ponto de vista sem parecer mal educado. Vou gravar um vídeo sobre isso também e vou deixar aqui se você se interessa pelo assunto. Mas o que eu queria mesmo era que você entendesse essa diferença de opinião e ponto de vista, que muitas vezes a gente nem percebe que existe essa diferença e acaba fazendo tudo errado. E se você quer ser uma pessoa que se comunica bem, se você quer praticar a comunicação assertiva no seu dia a dia, se você quer ser bem compreendido, quer ter menos ruídos de comunicação, quer construir relacionamentos melhores, você precisa entender essa diferença. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui no espaço de comentários. Eu leio tudo que todos me escrevem e respondo todo mundo. O vídeo desta vez foi bem curtinho, mas eu espero que tenha sido útil como todos os outros aqui do canal. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.